Boa noite novamente, pessoal. Vamos para a nossa aula de elementos orgânicos de máquinas. Aula 7, parte 3. Pessoal, falamos um pouquinho sobre o rolamento, falamos um pouquinho sobre polia e correia, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre introdução à lubrificação. Tá? Pessoal, vocês estão vendo que são 3 aulas, tá? Com tópicos diferentes. Então não deixe de assistir as 3 aulas, tá? Porque posso estar acompanhando. Todas elas são muito importantes para nós mecânicos. Vamos para a nossa introdução. Uma das máquinas da oficina estava aquecendo demais. Tá? Depois de examinar, um dos funcionários descobriu que o colega encarregado da lubrificação estava usando óleo inadequado. O óleo era muito viscoso e por isso gerava maior atrito, que provocava superaquecimento da máquina. Esse problema evidente a necessidade do bom conhecimento de lubrificação em seus vários aspectos, tipo e quantidade de óleo, período de lubrificação, procedimentos anteriores e posteriores à lubrificação. Por esse motivo, esse assunto de lubrificação consta de 5 aulas. Tá? Que a gente vai ver todas as nossas aulas hoje, tá? E depois, na próxima aula, vamos estar vendo um pouquinho sobre lubrificação de rolamento, que é específico. Bom? Tá? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, que essa máquina aquecia porque o operador trocou o tipo de óleo, tá? Lubrificante. Ele colocou um óleo mais viscoso, com maior densidade. Alguns conceitos básicos, tá? No deslocamento de duas peças entre si, ocorre atrito. Mesmo que a superfície dessa peça esteja bem polida, pois ela sempre apresenta pequenas saliências ou reentrâncias. O atrito causa vários problemas, aumentando a temperatura, desgaste da superfície, corrosão, liberação das partículas e, consequentemente, formações de sujeira. Para evitar esses problemas, utiliza-se lubrificante que reduzam o atrito, forma uma superfície que conduz calor, protege a máquina de ferrugem e aumenta a vida útil da peça. Então aqui são algumas características do lubrificante, tá? Alguns benefícios que a lubrificação precisa, pode ter. E pode ser mais polido que seja, normalmente tem que lubrificar para que a gente possa ter o melhor rendimento da nossa máquina e menor desgaste. Tá? Aqui, por exemplo, está mostrando o desenho, e aí está mostrando aqui que nesse caso a espessura ideal da película lubrificante deve ser. Aqui só para a gente calcular, se a gente quisesse calcular qual a quantidade essencial para a lubrificação correta, tá, da nossa peça. Todos os fluidos são, de certa forma, lubrificante, porém, enquadra-se melhor nessa classe a substância que possui a seguinte característica: capacidade de manter separado a superfície durante o movimento, estabilidade nas mudanças de temperatura e não atacar a superfície metálica, capacidade de manter limpa a superfície lubrificada. São algumas características que o lubrificante tem que ter. Os atritos podem ser classificados em 3 grupos: limite, misto e fluido. Atrito limite: a espessura do lubrificante é mais fina e menor que a altura da parte aspira das peças. Atrito misto: a espessura do lubrificante é mais constante que o caso anterior, permanece inferior e superficial, não impedindo um contato intermitente entre a superfície metálica e o atrito fluido. Nesse caso, a espessura do lubrificante é superior à altura, tá, da superfície. Uma película lubrificante separa completamente a superfície metálica. Porém, então, a lubrificação hidrodinâmica, em que a resistência ao movimento depende da viscosidade de lubrificação. Aqui a gente vê os 3 tipos de atrito. Os tipos de lubrificante: ele pode ser líquido, pastoso ou sólido. Líquido normalmente são óleos, pastoso graxa
e sólido grafite, parafina e etc. Podem ser de origem orgânicas, animal ou vegetal, ou origem mineral, produzidas extraídas do petróleo. A lubrificação de máquinas utiliza-se principalmente óleo ou graxa mineral. Em casos específicos, são utilizados outros lubrificantes, como óleo e graxa de origem orgânica, misturado a óleos minerais, cor orgânica e óleo sintético ou lubrificante grafíticos. Uma bomba e laminados lubrifica-se também com água. E bombas podem ser lubrificadas com água também, não apenas com o tipo de óleo. Então, alguns tipos de lubrificante. Tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o óleo mineral. Tá? São baratos e oxidam pouco. Tá? Então, aqui está a descrição do óleo. Então, ele pode ter baixa fluidez, média fluidez ou fluidez grossa. Tá? Então, normalmente, por exemplo, baixa fluidez é óleo para fusos. Tá? Média fluidez para máquinas e alta fluidez para câmbios. Tá? Então, a gente está vendo alguns tipos aqui, segundo o fabricante, segundo viscosidade, segundo outras propriedades, segundo outras aplicações. Então, aqui está bem descrito para vocês. Não vou ficar entrando muito em detalhes. Tá? As graxas minerais, também especificando um pouquinho, quando comparado ao óleo mineral, distingue-se pela maior consistência plástica, tá? E aí tem aqui um pouquinho, explicando um pouquinho sobre as graxas e os óleos orgânicos também. Mistura de óleo mineral com orgânico. Essa mistura são utilizadas com vantagem nos cilindros a vapor e nos eixos de cilindros laminadores, devido à sua capacidade emulsora na água. Além disso, são utilizadas casos em que a necessidade de elevar da capacidade de lubrificação, óleo para alta pressão, tá? Lubrificação sintética, tá? Esses lubrificantes suportam mais diversas condições de serviço. Lubrificação grafíticos, tá? Desse tipo de lubrificação utiliza grafita da superfície, tá? Eles são movimentos elevados, temperatura elevada até 300 graus Celsius. Escolha do lubrificante, a graxa é o lubrificante mais adequado para a lubrificação de elementos de máquina expostos no agente atmosférico. A poeira, tá? ao aquecimento, a graxa é também usada para a vedação da bomba, compressores ou máquinas. Tá? Funcionamento. Aqui a gente está vendo uma tabelinha, tá? Alguns tipos de graxa lubrificante. Tá? Então aqui você vai ver, ó, ponto de gotejamento, tá? Teor de água que pode ter e as observações. Pessoal, vou passar bem rápido e aí qualquer dúvida vocês estão me perguntando. Tá? Aqui é a continuação da tabela. Então você vai vendo aqui graxa para cabos de aço, graxa para engrenagem, tabela sobre óleo lubrificante, tá? Seu ponto de fulgor, tá? Sua viscosidade, sua temperatura. Também a tabelinha bem explicativa, aonde é utilizado, continuação dela, tá? Para que a gente possa estar dando uma olhada. Tá? Motores de gases, por exemplo, turbina a vapor, máquina a vapor. Classificação de lubrificante, tá? As duas normas, tem normas para isso, tá? São desenvolvida por SAE, Sociedade de Engenharia Automóveis, e pela NLGI, tá? Instituto Nacional de Graxas e Lubrificantes dos Estados Unidos. Tá? O SAE classifica os óleos lubrificantes para motores combustão e caixa de engrenagem, tá? Utilizando um critério em viscosidade, sem levar em conta as outras propriedades, assim como a ISO. Bom, segundo essa classificação, então vamos lá. Ó. Por exemplo, para óleo de motor, SAE tem o 5W, 10W, 20W. Por isso que às vezes pergunto para o pessoal, qual que é o óleo que você está utilizando no seu motor de carro? Bom, para óleos de transmissão, bom, aqui as tipos de graxas, as categorias.
E pessoal, vamos para o nosso exercício. Bom, hoje essa aqui deu uma aula bem rápida, porque já que a gente já viu mais duas coisas, a gente vê alguns tipos. Daí você vai utilizar e você vai vendo conforme o catálogo. Você precisa procurar o catálogo para que você identifique qual tipo de lubrificante você precisa. Bom, muito obrigado. Por hoje é só. Não esqueça de mandar os exercícios.